Escritura, depois rejeitaram mesmo a Deus. E aí nós temos aí a destruição destas mentes, né, que eram até mentes muito brilhantes, muito inteligentes, muito perspicazes, mas se embruteceram com esse tipo de atitude. Né? Mas por que toda essa revolta? Porque dentro do cristianismo você tem essa mudança, terrível mudança de paradigma, né? Agora você não se pauta mais pela verdade do evangelho, e sim você recebe e comunica uma mera tradição fria, vazia, com a qual você não tem contato. Né? Você não tem mais contato com a pessoa bendita de Cristo, e apenas com mero tradicionalismo. E a partir daí você tem total perda de significado, uma total perda de direção, tá certo? Desse cristianismo ao longo da história. E você vai ver todo aquele processo de destruição, né, que vai se desencadear por meio de diversos fatos históricos que trazem vergonha para o cristianismo, né, devido a esta contaminação, devido a essa perda de direção. Até que de Deus vem o remédio chamado Reforma Protestante. Mas antes disso, veremos os diversos sintomas do adoecimento que ao longo da história nos apresentaram uma igreja completamente deformada e quase irreconhecível em relação à igreja modelo de Atos dos Apóstolos. Olha o distanciamento que está havendo, né? Por isso que não é sinônimo, a igreja católica não é sinônimo de igreja primitiva, como alguns querem fazer entender. Quando você tem o surgimento da instituição, tá certo? Politizada, poderosa, reinante, que inclusive se arroga ser a rainha de todas as igrejas, né? que se arroga o direito de estar acima de todas as demais. Quando surge esse contexto, você aí já está num afastamento muito grande em relação à igreja primitiva, ok? Afastamento esse, né? O rompimento histórico que principia com Constantino. Então, inegavelmente, isso principiou com Constantino, porque agora há uma associação, há uma força política. Então, agora a igreja não está totalmente comprometida como esteve com a pregação, com a fé em Cristo, com a comunhão com Cristo, tá certo? Com a afirmação da pessoa bendita de Cristo Jesus por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Não, a igreja agora está interagindo também com forças estatais, com poder político, poder de influência, com poder econômico, recebe doações do imperador, ok? Tem aí as suas reuniões custeadas pelo imperador. O imperador também dá opiniões, também interfere, e chega um momento mesmo que o imperador ele governa, né? Ele coage mesmo, obriga determinadas decisões dentro da igreja. Aí você tem uma associação muito perigosa, muito prejudicial, ok? Então, com isso você tem um rompimento entre a estrutura da igreja primitiva e essa nova igreja que está se construindo a partir de então, tanto com relação à igreja ortodoxa grega, né, ortodoxa bizantina, quanto à igreja apostólica romana, que também vai crescer aí numa estrutura de poder e vai interagir também com forças, tá certo, governamentais, e vai ser também um braço. Na verdade, em alguns momentos, o Estado que era um braço da igreja, de tanto poder que ele adquiriu. Vamos lá. E os sintomas foram multiplicando-se ao longo da história com a instituição, e aí você tem diversas práticas que começam a ser instituídas dentro da prática cristã e que não tem respaldo bíblico e que não sentem mais, os seus líderes não sentem mais qualquer necessidade de justificar essas práticas biblicamente, porque você tem a partir desse momento muitas lideranças que olham para a Sagrada Escritura como se fosse apenas algo que eles podem, vamos dizer assim, utilizar ou não quando for benéfico a eles, ok? Graças a Deus, já estudamos isso na introdução ao Novo Testamento, pelo processo histórico, a Sagrada Escritura, por esta época, ela já estava fechada, ok? Então você tem apenas uma organização dos textos numa coleção. Quando você vai ter com João Crisóstomo, né, a afirmação da grande coletânea de textos sagrados chamada To Biblion, tá certo? Ou a Bíblia.
a Bíblia, né, os livros, né, o conjunto de livros. Então você tem ali apenas uma organização que reúne textos do Antigo e do Novo Testamento, textos esses que já estavam prontos, que já estavam circulando pelas igrejas, que passaram algum tempo em análise e que agora são ratificados como canônicos a partir do testemunho das comunidades acerca deles. Mas nesta época você começa a ver, na verdade, um afastamento já. Você tem uma ala da igreja que está se afastando cada vez mais da verdade sagrada, está começando a incorporar alguns elementos de tradição, do tradicionalismo, da teologia que começa a surgir e até do paganismo que está sendo sincretizado, porque você tem agora uma relação com o Estado. Então, com esta relação com o Estado, inclusive até ali o livro de Justo Gonzalez, e ele fala da mudança no culto, a instituição da missa. Por exemplo, a incorporação da prática na qual você caminha fora da igreja, procissão, a incorporação chamada procissão, que era uma prática do paganismo romano, a incorporação do incensário, que também alguém pode até justificar que esteve presente no tabernáculo, mas não está presente no Novo Testamento, e foi incorporado como um processo de sincretização, porque era algo presente no culto ao imperador. Né? O mitraísmo, que consegue marcar a definição da data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma vez que, para aproveitar a data que era celebrado as festividades do mitraísmo, transforma-se agora em Natal, transforma-se agora no nascimento de Cristo. Então são elementos sincretizadores que demonstram essa interação entre o cristianismo e as práticas que havia no paganismo e na religião imperial. Okay? Então você tem a cristianização destes elementos, e não somente isso, até a cristianização dos templos pagãos. Você tem lá o Panteão, né, que foi transformado numa igreja. Okay? Então você tem sinais graves aí do relacionamento entre a igreja e o paganismo. A instituição da reza pelos mortos em 310. E aí você vai ter os mártires, o local onde eles foram martirizados. Geralmente os cristãos se reuniam nesses locais. E aí, num primeiro momento, eu creio que eles tenham se reunido para fazer memória a este irmão. Mas com a agregação agora, agregando pessoas oriundas do paganismo, trazendo agora para dentro do cristianismo uma noção popular. Inclusive Agostinho luta muito contra isso, viu? Agostinho de Hipona, no livro Confissões, ele fala que ele batalhou muito também contra essa prática, tá ok? Não sei se ele foi no livro Confissões ou se foi no Cidade de Deus, mas em um livro desses ele fala que ele batalhou contra essa prática de se reunirem nos lugares onde os santos foram martirizados, homens e mulheres de Deus foram martirizados, e alguns começavam a colocar o costume de levar alimentos. E aí você tem uma associação com o antigo culto pagão romano de adoração dos ancestrais. E aí você tinha, por exemplo, culto aos ancestrais, que era praticado dentro da casa dos patrícios romanos. E aí você tinha setores da casa que eram particulares somente para a família, onde você tinha um fogo que constantemente tinha que estar aceso. E este fogo era chamado lar. E aí, de frente desse fogo, ficavam as estatuetas dos ancestrais. E eles oravam pedindo a proteção, a prosperidade, a bênção, que esses ancestrais lhe proporcionassem isso. Uma vez que eles haviam partido desse mundo e supostamente estariam então num mundo melhor, seriam mais poderosos. Então eles rogavam a esses ancestrais que lhes abençoassem. E aí, quando esses romanos, né, esses pagãos, são incorporados agora à igreja, que é a nova força, eles começam a dar sugestões. Ah, tudo bem, então a gente vai se reunir aqui. Aqui foi sacrificado, né, Policarpo, Lactâncio, foram sacrificados aí, né, a Perpétua, né, essas pessoas importantes. Então, vamos fazer o seguinte, a gente podia também oferecer algo aqui para a honra dele. A gente podia acender uma vela, a gente podia orar para que ela intercedesse a Deus.
E aí pronto, quando você começa a entrar por esse caminho,